Nós vamos dar continuidade, talvez hoje seja a nossa última aula sobre o tema distribuições na área de estatística, um tema necessário para que a gente entenda aí como funciona a simulação. A própria estatística ela já fornece, através de seus métodos, uma série de simulações possíveis, né? Então, você simula, através da estatística, dos métodos estatísticos, uma série de cenários, né, que vão te dar a probabilidade de A, de B, de C, de E, de F, que é o que nós fizemos aqui. Só que estas probabilidades, elas regem, né, elas regem alguns fenômenos. E justamente esses fenômenos, essas aplicações é que nos interessam. Uma das aplicações que vai usar, por exemplo, a distribuição binomial, é quando você se propõe a resolver problema de fila. Então, boa parte dos problemas de teoria das filas ou teoria de filas vai utilizar a distribuição de Poisson e distribuição binomial. Duas distribuições que nós estudamos. E aí, digamos assim, esse algoritmo que gerado por essas distribuições, eles são incorporados nos programas de simulação no estilo Arena, no estilo ProModel, AutoModel, esses programas de simulação aí. E aí você tem o resultado da simulação, que na realidade o que o programa faz? Ele manipula no kernel matemático dele uma série de equações que estão ligadas à teoria das filas, que são orientadas pela distribuição binomial, pela distribuição de Poisson, binomial negativa, geométrica e outras distribuições. O que nós vamos ver hoje, então, é mais uma distribuição bastante interessante, e talvez ela seja a mais complicadinha aí dessa série, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desse tema, né, que é bem interessante. Voltando a dizer que o grande segredo é sempre fazer muito exercício, né? Se você quiser ficar bem apto, bem ágil, com uma destreza muito grande dentro desse tipo de cálculo, é só você fazer muito cálculo. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Dentro dessa apresentação, se não me engano, eu tenho 3 exemplos. Mas eu criei mais 3 exemplos aqui para a gente fazer na mão. Então, estou com a outra câmera aqui. Se for o caso, a gente faz um intervalo. Se for o caso, a gente vai direto. E a gente coloca a outra câmera funcionando. Eu mostro a resolução de mais 3 problemas aqui. Então, o título da nossa aula é Distribuição Hipergeométrica. Essa distribuição é uma distribuição de probabilidade discreta, ou seja, o que você fizer com ela vai resultar em uma quantificação, em uma coisa que dá para contar, que descreve a probabilidade de K sucessos em N retiradas sem reposição. Então tem que observar bem isso, né? É uma retirada sem reposição. Então, com reposição, você tira uma bola, por exemplo, de uma urna e recoloca essa bola na urna. Então você tem que contar o total sempre padrão, né? Sempre. Mas aqui quando você tira, fica menos 1. Se eu tenho 50 itens no meu universo, quando eu tiro 1 e não reponho, fica 49. Retiro mais 1, não reponho, fica 48, assim por diante. De uma população de tamanho N, que contém exatamente K sucessos, sendo cada retirada um sucesso ou um fracasso. Essa distribuição é adequada quando consideramos extrações casuais, feitas sem reposição, de uma população dividida segundo 2 atributos. Essa probabilidade é dada por essa equação aí. Ó. Quando você está fazendo um cálculo de probabilidade, na realidade você está fazendo o seguinte, né? Na realidade, a probabilidade ela é igual a parte dividido pelo todo. Então, você vai lembrar disso aqui, né? Na probabilidade, em tese, você tem a parte dividida pelo todo. Então, você tem lá uma população e você tem uma amostra. Entendeu? A probabilidade é essa razão, essa relação que existe entre a amostra e a população, e o todo. Então,
você tem aqui nesse caso a probabilidade de selecionar K itens, né? K sucessos de R itens. Esses itens R aqui, esses R itens foram classificados como sucesso. E você tem, então, esse Nzinho menos K, essa parte aqui, ó, é a falha, ou o insucesso, ou o defeituoso. Tá difícil, eu estou escrevendo com o mouse aqui, só para a gente poder gravar. Então, esse pedaço aqui é a falha. Sendo que esse N-R aqui, ó, o Enão menos R, ele é falha também. Então, de N menos R itens classificados como falha. Então, é como se eu tivesse uma possibilidade, né, dentro de uma quantidade de itens classificados como falhas, eu tenho uma quantidade que eu estou querendo fazer um cálculo lá, vamos supor, né? Estou querendo achar aquele valor. Ou eu tenho aquele valor. E o N, que é o enão sobre o eninho, é justamente essa população, né, sobre uma quantidade que você separa, que é a amostra. Então, aqui na combinação, né, isso aqui é uma combinação, né? Existem duas maneiras de você escrever a combinação. Ou você escreve dessa forma aqui, ó, ou você escreve desse jeitão aqui, ou você escreve combinação de N a N. Então, você tem uma combinação de N a N. Enão, Eninho. Beleza? É a mesma coisa. Se você escrever assim ou escrever assim, é a mesma coisa. Bom, aí a gente precisa mostrar para que você identifique quase que por osmose o que são esses valores aqui, tá? Bom, então, você tem aqui um exemplo, tá? Você tem aqui um exemplo. As seguintes condições, antes de falar do exemplo, né? As seguintes condições caracterizam a distribuição hipergeométrica. O resultado de cada retirada, os elementos da população que compõem a amostra, pode ser classificado em uma de duas categorias mutuamente excludentes, ou é sucesso ou é fracasso. É isso que ele está querendo dizer. Se é sucesso, ele deixa de ser fracasso. Se é fracasso, deixa de ser sucesso. Né? Isso aqui é o excludente. Por exemplo, aprovação ou reprovação, empregado ou desempregado. Se eu estou empregado, eu não estou desempregado. Se eu estou aprovado, eu não estou reprovado. Então, são mutuamente excludentes. A propriedade de sucesso muda a cada retirada, pois cada retirada diminui a população, uma vez que você tem uma amostragem sem reposição. Então, você está tirando e está reduzindo a quantidade de itens dentro da minha população. Né? E aí vem uma amostra disso. Né? Vem uma amostra disso. Um exemplo. Suponha que o controle de qualidade de uma organização encontrou 10 peças defeituosas em um lote de 100 peças. 10 peças defeituosas em um lote de 100 peças. Escolhendo 5 peças sem reposição, qual é a probabilidade de não se encontrar peças defeituosas? Então, é só você imaginar bem a situação da coisa, né? Quem é a população? Essas 100 peças aqui, ó. O enão são essas 100 peças aqui. Quando você já classifica, você está classificando essas 10 peças aqui, ó, como peças defeituosas. Então, ó, olha bem o que a gente está fazendo. Ó. Você já está classificando, suponha que o controle de qualidade encontrou 10 peças defeituosas em um lote de 100.
Então, você tem que aqui, ó, esse N é 100, e o que está classificado como defeituoso, que é R, são 10. Beleza? Muito bem. Escolhendo cinco peças sem reposição, qual a probabilidade de não se encontrar ou de se encontrar zero peça defeituosa? Então, veja, você tem uma população de onde ele tem uma quantidade lá defeituosa. Então, você tem a população que é N com a quantidade defeituosa. E aí ele escolhe uma amostra. A amostra é N, o N minúsculo, o N. Escolhendo 5 peças sem reposição, qual a probabilidade de ter zero peça defeituosa, de não ter peça defeituosa? Então, esse não ter peça defeituosa, o valor zero, é o nosso K. Ok? De ter zero. Então, eu estou dizendo, ó, dentro das 10, ó, eu tenho a possibilidade lá de 10, peguei 5, qual a probabilidade de encontrar nenhuma defeituosa? Se eu sei que a amostra, se eu sei que a população, se eu sei que a quantidade total de itens tem 10 peças defeituosas. Ok? Então você já fez uma certa classificação dessas 10. Então isso que você precisa esforçar para memorizar. Eu tenho aqui o enão, que é 100. Eu tenho o R. Esse R vai ser uma quantidade de sucesso ou fracasso, é um item binário, ali vai ser sucesso ou fracasso. Aqui ele está dizendo 10 peças defeituosas é o meu sucesso. Ele já classificou 10, então esses 10 são o R, dividido por quem é o que eu quero encontrar, 0. E quanto que é essa amostra? É N, Ninho, né, que é 5. Quantos números eu preciso para trabalhar aqui? Preciso de 4 números. Ó. 4 números é o que pega toda essa probabilidade. Ó. Enão, Eninho, R e K. Enão, Eninho, R e K. São os números que eu preciso, são os valores que eu preciso identificar. Beleza? Muito bem. Olha só. Quando eu faço essa conta, na realidade ele escolheu aqui representar isso pela representação binomial. Então você tem que a probabilidade de não ter nenhuma defeituosa, está escrito aqui do lado também, é binomial de R a K, que multiplica Enão menos R dividido não, Enão menos R, a binomial de Enão menos R, a N menos K, dividido por binomial de Enão a N. Bom, resolver isso aqui você já sabe. Quando eu tenho uma binomial onde aparece o zero aqui, ó, quando eu tenho uma binomial onde aparece o zero, essa binomial aqui inteirinha vai dar 1. Vai dar 1. Mas eu resolvi aqui embaixo. Ó. Então, relembrando, isso aí já tivemos na aula passada, essa notação aqui, ó, é como se fosse isso aqui, né? Ó. Essa notação ou essa notação, tanto faz. Você pode usar essa ou pode usar essa aqui, tanto faz. Ora, se eu estou usando essa, como é que é isso aqui? Isso aqui é uma binomial. Então, a binomial eu resolvo como? Binomial da de cima, dividido pela binomial da de baixo, que multiplica a diferença entre a de cima e a de baixo binomial. Beleza? Então, lá naquele exemplo lá, voltando, o enão era 100. Lembra disso? Ó? O enão era 100. Era 100. Ele havia dito no problema que desses 100, 10 é o R. 10 peças defeituosas. Então ele pegou uma amostra de 5, onde ele quer encontrar K, que é 0.
Olha, então, para resolver essa binomial aqui, ó, você tem 10 binomial dividido por 0 binomial vezes 10 binomial. Por isso, ó, quando você faz, ó, aqui, ó, você tem essa binomial, ela é a binomial de 0 menos, que multiplica 10 menos 0. Então fica 10 sobre 10 binomial. Isso aqui tudo vai dar 1. Ok? Então sempre que tiver um zero, sabe que vai dar 1. Aí você tem a binomial de 90, porque é 100 menos 10, binomial de 90, sobre 5. Então, você resolve como aqui? Binomial de 5, 90 menos 5, 85. E 100 dividido por 5 binomial, que multiplica 95. 100 menos 5, 95 binomial. Ora, quando você faz a projeção dessa binomial, aqui você já descobriu que dá 1, e aqui você vai contando para trás. Então, 99 vezes 80, 90 vezes 89, vezes 88, vezes 87, vezes 86, vezes 85. Para no 85 aqui, ó. Por que eu paro no 85? Porque eu já fiz a conta e antes de começar a fazer o binomial, eu descobri que na parte de baixo tem 85. Então está representado aqui antes, ó. Está aqui antes, ó. 85. Você para no 85, porque você vai cortar os dois 85, só vai ficar a binomial de 5. Essa binomial de 85 cortou com a binomial de 85, onde você parou em cima. Porque você ia contar de 85 até chegar no 1. Então, a binomial de 85 corta com a binomial, com o fatorial de 85. Estou falando binomial, mas eu queria usar o termo fatorial. Fatorial de 85. Muito bem. O que acontece? Aqui você faz essa conta e divide por esse cara aqui. Ou você já pode ir cortando algumas coisas, que nem, por exemplo, 88 dá para cortar com 4. Por exemplo, né, o 87 dá para cortar com 3, porque dá 8 com 7, 15. Então, 15 é múltiplo de 3. Então, dá para cortar 87 com 3, dá para cortar 88 com 4, aqui dá 22, apaga esse 4. 90 dá para cortar com 5, que vai dar 5, 40, vai dar 18, né? Vai dar 18, aqui vai dar 18 e tal. Trocando em miúdos, você faz essa conta aqui. Fazendo essa conta aqui, do jeito que ela está mostrada aqui, vai dar 0,584. Ou 58,4% você multiplicando no final das contas por 100. Beleza? É basicamente isso. Então, qual que é a grande dificuldade? Pode dar números grandes, essa é uma dificuldade. Qual é a segunda dificuldade? A segunda dificuldade é reconhecer os valores aqui. Reconhecer os valores. Mas essa conta aqui, ela fica bem fácil se você fizer também o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Opções, eu tenho opção de caneta, eu tenho opção de marca-texto, apontador laser, opções de seta, não tem opções de texto, né? Ponteiro, tela, escurecer tela, mostrar a exibição, ver todos os slides. Mas eu tenho uma opção aqui também, é o seguinte, ó, eu posso escrever isso aqui assim, correto? Se eu escrevo isso aqui assim, dentro desse contexto aqui, você teria assim, ó, combinação de 10 a 0, que é isso aqui, certo? Que multiplica combinação, que o que resultou foi essa aqui, né? O que resultou foi isso aqui, 100 menos 10, 5 menos 0. Combinação de 90 a 5 dividido, isso aqui é vezes, tá? Ó, dividido pela combinação de 100 a 5.
de ser assim. Ficou esquisito aí, mas é isso aí. Beleza? Então, você pode escrever assim. E eu acho que é mais fácil de memorizar do jeito que está aí. Por que a gente escreveu desse jeito aí? Pelo seguinte, turma. Se você pegar a sua calculadora, olha essa calculadora. Beleza? Então, é uma calculadora semelhante à que muitos de vocês possuem. Uma calculadora simples. Então, vamos lembrar dessa. Ó. Combinação de 10 a 0, que multiplica a combinação de 90 a 5, dividido por combinação de 100 a 5. Vou colocar isso entre parênteses lá, ó, para ele fazer essa conta, dividindo por esse cara aqui, ó, que não precisa estar em parênteses. 10 a 0, 9 a 5, 100 a 5. Então, beleza. Então, saindo daqui, ó. Então, eu quero fazer na calculadora a combinação do 10 a 0. Vai dar 1, né? Você já sabe. Então, aperto o Shift. Deixa eu admitir um rapaz aqui. Tá saindo fora do foco? Ou tá no foco? Estão conseguindo enxergar isso? Vamos lá. Olha só, aperto o Shift, aí vem aqui, ó. Aperto o Shift. Se não apertar o Shift, ele não vem aqui, ó. Combinação de 10, aperto o Shift de novo, para pegar essa vírgula aqui, ó. Vírgula 0 no caso, né? Vírgula 0. Olha só, combinação de 10 a 0. Igual 1. Beleza? Aí você anota isso lá no seu caderno. Então, a combinação de 10 a 0 deu 1. Bom, a outra era 95, correto? Ó, Shift, combinação de 90, aperto o Shift de novo, para pegar essa vírgula aqui, ó. 95. Fecho parênteses. Combinação de 95. Igual. Deu esse número aqui, ó. Beleza? Aí você anota no cantinho aí. Mas eu poderia fazer, se eu quisesse, esse número aí dividido, como o outro tinha dado 1, então esse número aí dividido por, abre parênteses, Shift, combinação de 100, Shift, vírgula, 5. Lembra que o último número era de 100 a 5? Fecha parênteses, igual. Olha só, turma. Olha o número que deu aí, ó. 58, 37. 0,5837. Beleza? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Voltando à nossa apresentação aqui, ó. Olha quanto deu. 0,584. Ele arredondou 37 para 4. Beleza? O que eu fiz? Eu peguei essa combinação. Combinação de 10 a 0, que multiplica a combinação de 90 a 5, que multiplica a combinação de 100 a 5. Beleza? Em vez de fazer todo esse cálculo aqui, fazendo na calculadora, o que você vai usar? Você vai usar o combinação. Como é que você faz o combinação na calculadora? Tem várias maneiras. Aqui, nessa calculadora que eu peguei, ele está pedindo, né, para quando você for fazer a combinação, ele está te dando um toque. Ó. Ele abre o combinação, abre um parênteses, escreve o N, vírgula, R. C, abre parênteses, N, vírgula, R. Foi o que eu escrevi ali. Se for permutação, é com P, né? Vai dar permutação. E faz fatorial também. Então, a combinação, ele vai fazer. Quando você escreve isso aqui na sua calculadora, você encontra aí, ela é uma segunda função, por isso que tem que apertar o Shift, e a vírgula também é uma segunda função aqui.
você pega e faz essa função apertando o Shift. Então, é mandatório que você aperte o Shift para fazer essa função. Beleza? Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 3. Uma mesa contém 10 xícaras de café, 7 com açúcar e 3 com adoçante. Uma mesa contém 10 xícaras de café, 7 com açúcar e 3 com adoçante. Essa é a composição. 3 pessoas se aproximam da mesa e se servem. Se a variável aleatória x é definida como o número de xícaras de café com açúcar, construa uma distribuição de probabilidade de x. Então, o enão, quem é o enão? 10 xícaras, o total de xícaras, 10 xícaras de café. Quem é o eninho? O eninho, total de pessoas que escolheram uma xícara. Então, o total de pessoas são 3 pessoas. Está aqui, ó, no cantinho. Ó, 3 pessoas. Quem é o R? Total de xícaras com açúcar. Quem é o K ou o X? Total de sucessos, nesse caso 0, 1, 2 ou 3. Então, ele colocou o universo aqui, certo? De espaço amostral, mas o que ele está montando está aqui, ó. As xícaras são N igual a 10. Na verdade, 3 pessoas se aproximam e escolhem entre com açúcar ou com adoçante. X é o número de xícaras do café com açúcar. Então, aqui fica assim, ó. O R, né? Total de xícaras com açúcar, 7. O que ele quer? Ele quer a distribuição de X. Aqui é o K. Ele está colocando 0, 3 menos 0, 10 menos 7. E aqui embaixo, 10 a 3, a combinação de 10 a 3. Essa combinação aqui dá 120. Vamos lá. Aqui você sabe quanto vai dar, né? Sempre que tiver um zero ó, embaixo, né? Ou em cima, tanto faz. Tá, tem um zero aqui, vai dar 1 isso aqui. Isso aqui você já corta. E aqui é 3 a 3, né? Quando os números são iguais, também vai dar 1. Quando os números são iguais. Então você tem 1 dividido por 120. Aí não tem segredo, né? Aí nesse caso não tem segredo. 1 dividido por 120. 0,083 multiplica por 100 dá 0,83. Não chega a 1%. Fica próximo de 1%. Então esse é o exemplo que a gente tem aí, né? Muito bem. Eu passei para vocês um exemplo também. Então vamos construir um exemplo que eu passei, que eu acho que a gente vai ter mais chance de acertar. Quer ver? Vamos pegar o exemplo que eu passei para vocês. Pegando o exemplo que eu passei para vocês, eu vou ter que ler aqui do meu celular. Então a gente vai interromper aqui. Nós vamos mudar de câmera. Só que ao mudar de câmera, eu vou pegar aqui e vou tirar o efeito de fundo para que a gente possa Então, o exemplo que eu passei para vocês. O exemplo que eu passei para vocês, o exercício número 1,
Ele diz o seguinte: em um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se retirar 2 cartas vermelhas em 5 cartas retiradas sem reposição? 5 cartas retiradas sem reposição. Ok? Olha, lembrando, deixa eu só prender aqui essa folha para não correr enquanto eu estiver fazendo. Vou pegar o branco aqui que é melhor. Então, no caso, o N, sobre N, professor Murat, ele sempre faz assim, ó. Ele tem uma questão aqui que é a seguinte: o N, no nosso caso, são 52 cartas. E o N, deixa eu ver aqui. Cinco cartas retiradas sem reposição. 5 cartas retiradas sem reposição. 5 é a nossa amostra, é o nosso enigma. Então ele quer cartas vermelhas. Cartas vermelhas. E vamos dizer que as outras cartas não são vermelhas, são pretas. Não vermelhas. Um baralho normalmente vai ter 26 cartas. 26 cartas vermelhas e 26 cartas, porque é metade, né? Pretas. 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Ora, e o que ele quer? Ele está querendo que ele, tirando a esmo aqui, né? Retirando 5 cartas ali, ele encontre 2 cartas. 2 cartas vermelhas. Ora, no universo de 5 cartas, de uma amostra, melhor dizendo, se eu achar 2 vermelhas, 3 cartas não serão vermelhas. É uma revisão, uma releitura do sucesso e insucesso nesse problema aqui, nesse caso aqui. O sucesso e o insucesso. Ora, aí você já matou, né? Então você montou, pegando dessa maneira aqui, você já montou o problema todo, né? Porque como que você montaria? Do jeito que está aqui, ó, você já tem um problema. Então a probabilidade de 2, que é o que ele quer saber, é igual a binomial 26, 2, que multiplica 26, 3, essa linha aqui não tem, tá, não? Dividido por 52, 5. 52N, aqui, ó, só para você lembrar, N sobre N. Beleza? Aqui, e não menos R. Aqui R. Aqui embaixo K. E aqui embaixo, N menos K. Já montamos aí. Beleza? Ora, uma vez que você montou isso, era a mesma coisa que ter escrito isso, ó. Probabilidade de encontrar 2 cartas vermelhas é igual a combinação de 26 a 2, que multiplica combinação de 26 a 3, dividido pela combinação de 52 a 5. É uma outra maneira de escrever, tanto faz escrever dessa como escrever dessa forma aí. Beleza? Ora, se você escrever dessa forma, fica fácil de lembrar e fica fácil de fazer na calculadora. Deixa eu ver se vai dar certo agora.
Deixa eu ver aqui, só um segundo. Onde é que está essa calculadora? Está aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver, mas eu vou fazer aqui. E eu vou ver, e se eu tiver sucesso, eu te falo. Agora, esse maldito TikTok está aparecendo aqui, enchendo o saco. Então, vamos lá. Você tem Shift, deixa eu, antes de fazer isso, um parênteses. Então, você tem Shift, combinação. Se não der a combinação quando apertar o Shift, apareceu aqui o Shift, combinação. Combinação de 26 a 2. 26, aperto o Shift de novo, para colocar essa vírgula aqui, ó. Aqui eu tenho uma vírgula, a 2. Fecho o parênteses. Que multiplica. Aperto o Shift, combinação de 26, aperto o Shift, a 3. Fecha. E fecha uma... E divide isso aqui, ó. Divide isso por Shift, combinação de 52 a 5. 52, Shift a 5. Fecha o parênteses. Isso é igual. Deu 32 e 51. Fazendo aqui pela calculadora, isso aqui dá 32, 0,32 e 51. Multiplica por 100, dá 32 e 51%. Tá certinho. Então, aquela outra conta que está dando 0,19, turma, está errada lá. Porque essa conta aqui é para dar 32,51 mesmo. Então, fazendo, ó, fiz todo encadeado aí. Talvez você não tenha visto pelo foco da calculadora, não sei se deu para ver. Mas eu fiz colocando a combinação inteirinha. A combinação disso, vezes a combinação disso, dividido pela combinação disso. Todinho na calculadora. Beleza? Calculadora no celular, né? Ah, professor, no dia da prova pode usar a calculadora? Pode, não tem problema nenhum. No meu caso, eu indico que use. Entendeu? Porque é para facilitar a sua vida. Eu indico que use a calculadora. Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro problema. Deixa eu ver se tem mais alguma nuance nele. Eu acho que é só isso aí dele. Não tem mais nada nele, além disso. É isso aí mesmo. Ó. Exercício 1, um baralho de 52 cartas, tal. No exercício 2, ele está dizendo o seguinte. Vou colocar aqui, eu não sei se dá o foco, porque hoje eu coloquei muito alto esse negócio aí. Mas o exercício 2, eu vou anotar aqui e depois eu transferir para outra folha. Não, deixa eu pegar outra folha aqui já, só um segundo. Exercício 2. O exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte. Um lote de peças contém 100 unidades de tubo de um fornecedor local e 200 unidades de tubos de um fornecedor externo, que não é do local. Do local e o fora do local. Se 4 peças forem retiradas ao acaso sem reposição, o que é 4 peças? A nossa amostra. Então, aqui, ó, você montaria assim, ó. Você tem 100 unidades local e 200 unidades externo. Somando, você tem 300 unidades.
Deixa eu puxar aqui para você enxergar, se você não enxerga. 300 unidades. Isso aqui é o nosso enão. O nosso eninho é a amostra. Ele está falando de 4 peças. 4 peças. Ora, eu tenho sempre a situação binária, por isso que eu faço esse T aqui, grandão. Então, eu tenho enão, eu tenho eninho, e eu faço o T para dividir as duas situações. Qual a probabilidade de que sejam todas as peças provenientes do fornecedor local? Depois, na B, qual a probabilidade de 3 peças terem vindo de fornecedor local? E a probabilidade C, de qual a probabilidade de, no mínimo, uma peça ser do fornecedor local? Então, você tem, ele está fazendo a seguinte suposição, né? Você tem aqui fornecedor local e fornecedor externo. Lembrando que esse externo é uma maneira mais sofisticada de dizer não local, um fornecedor não local. Beleza? Então você tem um sucesso e um insucesso. Ora, no fornecedor local você tem 100. No fornecedor externo, você tem 200 tubos. E o que ele quer saber? Ele quer saber que, se tirando 4, se todos forem tubos local. Se todos forem local, 4 local, tirando de 4 que é a amostra, sobra 0 externo. Se a minha amostra é de 4 e todos forem local, então 0 é externo. Beleza? Ora, fazendo isso aqui, turma, fazendo isso aqui, você já montou o problema. O problema fica fácil de ser montado aí. Entendeu? Fica facinho. Por que que fica facinho? Porque o problema, ele se resume no seguinte, quer ver? Ó? Você tem aqui assim, ó. Você tem aqui assim, ó. Você sabe que no denominador é N, o denominador é N sobre N. Uma maneira de escrever. Beleza? Depois você tem aqui, deixa eu provar o rapaz aqui. Ah, tá nisso. Aí você tem esse sobre esse aqui no primeiro, ó, que multiplica esse sobre esse aqui no segundo, ó. Por isso que a gente fala que é fácil de montar do jeito que tá aí. Em outras palavras, esse cara aqui, ó, vai dar 1. Eu falei que sempre que tivesse alguém que fosse 0, daria 1. O de baixo aqui é 300 sobre 4. Eu já ia passar uma barra de novo ali, né? 300 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever combinação de 100 a 4 dividida pela combinação de 300 a 4. Fazendo essa conta na calculadora. Então, por isso que eu falei que ia ser rápido o negócio, porque a calculadora é muito rápida, né? Deixa eu puxar aqui a calculadora. Então, você tem, deixa eu puxar aqui. Tem que pegar uma calculadora que não tenha propaganda. Então, agora ficou fácil a combinação desses dois aqui, né? Então, você vai ter Shift. Tá dando para ver isso aí, turma? Shift. Combinação
de 100, shift A4. Então, esse número aqui vai dar 39, 21, 225. Dividido por, vamos no outro, shift, combinação de 300, shift, vírgula, 4. Fecha, igual. Trezentos e trinta, 791, 175. Esse número aqui visivelmente maior do que o de cima, né? O de baixo é maior do que o de cima. Então, eu vou fazer uma coisa para facilitar a minha vida. Eu vou inverter. Eu vou pegar 1 dividido por isso, vai dar um número pequenininho. Eu multiplico por esse aqui. Só para não perder o fio da meada aqui do número. Vixe. Deu erro. Tudo bem, já que deu erro, então vamos lá. 3921, 225, dividido 330, 791, 1175. Acho que coloquei um a mais aqui, né? Vamos lá de novo. 3921, 225, dividido por 330, 791, 175. Igual. Esse valor aqui dividido dá 0,01185. Depois a frente é 4. Então, eu vou pegar só esses 5 números aqui. Multiplicando isso aqui por 100, a vírgula vai vir aqui, ó. 1,185%. Isso é o que ele está perguntando primeiro aí, né? A primeira pergunta dele. Muito bem. Aí ele faz uma segunda pergunta, né? Na segunda pergunta, ele diz o seguinte. Segunda pergunta, ele diz o seguinte. Qual a probabilidade de 3 ou mais peças serem do fornecedor local? Qual a probabilidade de 3 ou mais ser do fornecedor local? Significa o seguinte, quando ele fala 3 ou mais, lembra sempre do seguinte, a minha amostra ela é de 4 peças. Então ela só pode ser 3 ou 4. Quando aparecer esse nome aqui, ó, ou 3 ou 4, então você vai somar a probabilidade de um com o outro. Probabilidade de 4 sozinho você já achou, tá aqui, ó. É isso aqui. Falta calcular a probabilidade de 3. Beleza? Ora, probabilidade de 3, ela vai ser uma probabilidade do seguinte. Se aqui, ó, vou anotar com outra cor aqui para você perceber, tá? Deixa eu ver se essa cor aqui escreve legal. Escreve legal. Isso aqui é um verde. Olha, se a probabilidade é de 3 ser do local, então em vez de ser 4 aqui, aqui vai ser 3. Mas como a minha amostra ela é de 4,
Então, aqui não vai ser 0, aqui vai ser 1. Beleza? E o 300 continua sendo 4. Então, você tem que fazer uma probabilidade que é assim, ó. Probabilidade de 3, ela é uma probabilidade de 100 em 3, que multiplica num local 200 em 1, dividido por 300 sobre 4. É isso aí. Ora, mais uma vez, é uma probabilidade onde você tem combinação de 100 a 3, que multiplica a combinação de 200 a 1, dividido por 300 a 4, que você já conhece. 300 a 4, inclusive, dá esse número aqui, ó. Dá esse número aí. Beleza? Dá esse número aí. Então, só tem que refazer a de 5. A de cima, melhor dizendo, a de 5. A de cima é assim. Shift. Apareceu o shift lá. Combinação de 100. Shift, vírgula 3. Fecha parênteses. Que multiplica. Shift. Combinação. Que multiplica a combinação de 200 shift 1. Fecha. Igual. Ora, no lugar desse número aqui, agora nós vamos ter esse número aqui, ó. 32, 34, 1, 2, 3, 4 zeros. Dividido por esse número aqui, ó. Beleza? Então, essa combinação aqui vai dar esse valor aqui, ó. Vou fazer a conta aqui, ó. Esse número de cima dividido por 330, 791, 175. Igual. Deu esse valor aqui, ó. 0,0976. 5 casas depois da vírgula. O resto cai. Vai ficar 5606. Beleza? Beleza. Esse número aqui. Agora você vai pegar esse número aqui, somar com esse número aqui, ó. Beleza? Somando esse número aqui com aquele, então eu tenho mais 0,0 mais 0,0185 igual. Deu esse número aqui. 0,1096. O resto é 156. Isso aqui deu 1096. 0,1096. Beleza? Que em outras palavras é 10,96%. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta? Qual a probabilidade? Ó, tem uma segunda pergunta. Qual a probabilidade de, no mínimo, uma peça ser de fornecedor local? No mínimo, uma peça ser de fornecedor local. No mínimo, uma peça. Então, nós temos uma outra situação aqui. Né? Então, essa situação é a seguinte.
no mínimo uma peça ser de fornecedor local. Se é no mínimo uma peça, você tem no mínimo, você vai ter uma, duas, três, quatro e assim por diante, correto? Bom, então a gente vai fazer uma conta aqui bem simples. Ao invés da gente calcular no mínimo uma, porque você já calculou 3 e 4, teria que calcular 1 e 2. 1 e 2. Mas a gente faz assim, a gente calcula a probabilidade de nenhuma. Lembra disso? A gente calcula a probabilidade de nenhuma peça. Achando a probabilidade de nenhuma, eu pego e tiro de 100%, eu tiro de 1. Eu acho a probabilidade de nenhum e tiro de 100%. Ok? Tudo bem aí, turma? Ô, turma, dá um toque para mim aí, tá tudo bem? Entendeu o raciocínio aí, ó? Vocês já estão vitaminados aí, né? Tá sim. Já tá tranquilo, né? Mas vocês já estão craque aí, porque é o seguinte, né, meu? A gente fez uma pancada de exercício. O raciocínio, eu concordo que a fórmula aí, a maneira como é tratada a estatística nesse tipo de distribuição, ela é assustadora. Ela assusta mesmo, né? Mas o raciocínio ele é até simples, ó. Ele está querendo, nesse terceiro, ele está querendo, na terceira pergunta, a pergunta C, ele está querendo, no mínimo, uma peça ela ser do fornecedor local. No mínimo, uma peça do fornecedor local. Ora, então eu vou fazer o seguinte, eu teria que, no mínimo, uma, pode ser zero? Não, tem que ser uma, duas, três, no mínimo uma. Mas eu tenho 4 amostras. Então só vai ser 1, 2, 3 e 4. Beleza? A probabilidade de acontecer um desses casos aí. Ora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo de zero. E tiro esse zero, que é a probabilidade desse cara ser zero, eu tiro de 1. 1 menos a probabilidade de zero. Depois que eu calcular o zero, eu tiro o valor que der de probabilidade, eu tiro de 1. E aí está tudo bem. Ora, então você já está craque, né? Ó. Se é a probabilidade de zero, e lembrando que eu não queria olhar embaixo, mas é assim, ó, 100, que é a minha possibilidade lá, né? Zero. O local é 100, é o valor dos tubos locais. 200 é a quantidade de tubo externo, tubo que não é local, comprado fora. Vai dar os 4, porque são 4 amostras que eu tenho. Vai ser o N menos o valor que eu estou adotando desse lado aqui. Dividido por 300 sobre 4. 300 sobre 4, ele permanece. Ele nunca muda, porque é o seu Enão dividido pelo seu Eninho. Ele sempre vai ficar aqui, lembrando, aqui é local e aqui é não local. A compra local e a compra não local. Eu tenho 200 tubos fornecidos pelo local e 100 tubos fornecidos pelo local e 200 tubos fornecidos de maneira externa. Muito bem. Então você já está tarimbado aí, ó. Combinação de 100 a 0, que multiplica a combinação de 200 a 4, dividido pela combinação de 300 a 4. Beleza? Essa maneira de escrever é a mesma que essa daqui. Nessa daqui eu tenho que fazer um monte de fatorial. Sabe que esse fatorial, porque tem 0 aqui, esse fatorial aqui dá 1. Então você teria que calcular esse fatorial e esse fatorial. Relembrando o fatorial. Então você tem... Quando você faz esse cara aqui, você vai fazer assim, ó.
O primeiro dá 1. O segundo vai ser 200 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 200 menos 4 fatorial. Só para lembrar, ok? Dividido por 300 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 300 menos 4 fatorial. Bom, fazendo essa conta aqui, você teria 200 menos 4, 196. 200 vezes 199, vezes 198, vezes 197, vezes 196, fatorial. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplica 196 fatorial, que é o 200 menos 4. Ora, corta esse cara com esse cara. Corta esse cara com esse cara. Aqui, 200 dividido por 4 vai dar 50. Aqui, esse não dá, ó, 9 dá 18 com 19, mas esse aqui dá, quer ver? Ó? 9 com 1 e o 9 dá 18. Então, esse cara dá para dividir por 3. Você pode até, só para facilitar a nossa vida, eu vou fazer aqui na calculadora, mas você pode fazer de cabeça aí, que eu sei que você consegue fazer. Eu não consigo fazer conta difícil de cabeça, né, meu? Então, aqui é o seguinte, 198 dividido por 3. Aqui você corta esse 3 com esse cara, que vai dar 66. 199. 197. Vamos multiplicar todo mundo e dividir por 2. Vai ficar dividido por 2 aqui, ó. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Só para a gente fechar. 50, que multiplica 199, que multiplica 66, que multiplica 197. Deu um número gigantesco, dividido por 2. Aqui na parte de cima, então daria 64, 684, 950. Ora, isso aqui é o que dá em cima. Aquela parte que dá embaixo é aquele número que a gente tinha do outro lado, esse número ali, ó. 330-791-153. 330-791-175, melhor dizendo. É esse número aí, ó. Então, esse número são 300 milhões. Aqui é 64 milhões. Vai dar um número fracionário mais uma vez. Então, nós temos, vamos fazer a conta, 64, 684, 950, dividido por 330, 791, 175. Igual. Vai dar aqui, vai dar 0,1955. Então, esse número é 19,55%. Beleza? Então, essa é a probabilidade de zero, né? De não ter nenhuma peça local. A probabilidade de não ter peça local. Muito bem. Por desencargo de consciência, deixa eu fazer mais uma conta aqui. Só por desencargo de consciência. Vou fazer mais uma conta aqui. Vamos lá. Saindo dessa calculadora, indo para outra calculadora. Então, a gente tem aqui, ó,
Isso aqui não entra no nosso cálculo. Vai entrar a combinação. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não entra no nosso cálculo. Então, você vai ter uma combinação. Shift. Combinação de 200 a 4. Shift 4. Fecha parênteses. Dividido por Shift, combinação de 300, Shift a 4, que é igual 19,55. Está aqui, ó. Não sei se dá para ver. R$19,55. É o que nós calculamos aqui. Beleza? Muito bem. Então, nós calculamos o zero. Certo? Ora, para calcular o mínimo 1, então você vai fazer 1 menos 19,55. Beleza? Ou seja, o 100%, né? Menos esse valor. Então, vamos lá. Então, o contrário aqui é 80,45%. Beleza, turma? Tranquilo? Muito bem. Então, esse exercício aí, a gente fez de boa. Muito bem. O terceiro exercício diz assim: suponha que a máquina produz, uma máquina que produz parafusos, os dados acumulados indicam que 1% está com defeito. Então, você já está fixando que 1% é uma faixa que existe lá e que está com defeito. Então, existe um universo ali de defeituoso de 1%. E ele faz a primeira pergunta, que é a pergunta A dele, é uma pergunta mais ou menos idiota, entendeu? Porque ele viu qual é o número de defeitos em uma caixa com 500 parafusos. Então, 500 é o seu enão, que é o universo da coisa que você está nas mãos aí, que você tem. A quantidade de peças, a quantidade de itens que você tem. 500 peças. 1% de 500 são 5 peças. Beleza? São 5 peças. Então, você tem 2 zeros na frente do 500. Quando você escreve 1%, você tem 2 zeros. 1% você tem um zero depois da vírgula, sendo que o 1 está na posição de centesimal, na segunda casa. Então, quando você multiplica 500 por 0,01, você tem 5 peças. Então, é importante saber que essas 5 peças, por exemplo, é o que ele está dizendo que tem defeito. Ok? Bom, e aí ele faz uma suposição que aqui eu já resolvi a A e estou resolvendo a B. E a C e a restante eu estou deixando para vocês porque, no caso, a C, D e E, ela é um encadeamento. Se você ouvir a B, que eu vou fazer, você consegue fazer a C, depois a D e depois a E. É fácil, tranquilo. E a última, que é a F, é a probabilidade de que haja mais de 3 parafusos. Então, você vai fazer um cálculo desse, tirando lá do 1, né? Bom, mas vamos fazer o que a gente tem. Então, a B, a pergunta B. Suponha que dessa caixa, ou seja, dessa população, que é de 500, coletemos uma amostra M de 60 parafusos. Então, ele está dizendo aí que o valor N, o N dele, o N, é 60, ok? O valor N dele é 60. Então, comparando com o que a gente viu até agora, você tem o N maiúsculo 500, o N 60. Quem que seria o 5? Aquele universo de peça que ele já classificou como defeituosa. Então, em uma das minhas fórmulas, aquilo equivale ao K.
Na outra forma, na outra fórmula, aquilo equivale ao R. E quem é o X, então? Porque numa das fórmulas está X. E na outra fórmula, esse X equivale a um Kzinho. Quem que seria esse Kzinho? Esse Kzinho é essa suposição que ele está fazendo de não ter nenhum parafuso, ou seja, o X igual a zero, ou o R igual a zero, na amostra. Ok? Tudo bem? Então, se você se fixou aí, é até bom ter duas fórmulas, porque você tem uma fórmula que está assim, né? Ó. Tem uma fórmula assim, ó. Kx que multiplica Enão menos K, Eninho menos X, sobre Enão, Eninho. É isso aqui, ok? E se a gente fosse resolver, deixa eu apertar um pouquinho aqui, se a gente fosse resolver isso, trocando em miúdos, que nós falamos que o 5 é o K, o X é o zero, que multiplica o Enão é 500. O K você já usou aqui, ó, menos 5. O Eninho é 60, menos o X, que é zero, dividido por N, que é 500, por Eninho, que é 60. Ok? Beleza? Essa é uma maneira de escrever a coisa. Aí você sabe que na outra forma, esse K, na realidade, ele tem outro nome. Paradoxalmente, esse X aqui, na outra fórmula, ele é o K, que não tem nada a ver com esse, tá? Esse Kzinho aqui de cima, ele é um R. Aqui você tem o N menos, nesse caso aqui, ó, menos R. E aqui o X menos Kzinho. Isso em outra fórmula, eu estou só exemplificando, né? Porque nós colocamos duas fórmulas aí dentro dessa conceituação toda que nós trabalhamos aqui. Mas no final vai ficar isso aqui, ó, e isso aqui, ó. E aí você faz essa conta aqui, ó. Então, se a gente fosse fazer essa conta, ficaria 5, binomial aqui, né, de 5 sobre 0, 500 menos 5 dá 495, 60 menos 0 dá 60, sobre, que aí é 500, 60. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever combinação de 5 a 0, que multiplica combinação aí, ou combinatório de 495, 60, que é a combinação de 560. Ok? É isso aí. Ora, fazendo essa conta aqui, que isso aqui eu escrevi só para você ter facilidade de enxergar, fazendo essa conta aqui na calculadora, fica bem tranquilo, quer ver? Ó? Pelo menos eu coloquei uma calculadora aqui, você viu, né? Eu coloquei uma calculadora aqui, que é essa calculadora aqui, ó, estelar. Então, essa calculadora é uma calculadora científica e ela calcula direitinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou tentar fazer aqui, ó. Olha como é que você escreve a combinação. Você aperta o Shift, o Shift vai aparecer aqui em cima. Aperta o Shift e, apertando o Shift, essa tecla 5 aqui, logo em cima dela, está escrito um negócio assim, ó. CNR. Beleza? Bom, então CNR seria o seguinte: é para você pegar 5 e 0. 5
eu tenho que apertar o Shift de novo para pegar uma vírgula que está aqui em cima do 3. E é 0 esse valor. Tudo que é 0, que tem 0 aqui na combinação, vai virar 1. Só vai ficar esse cara aqui. Vezes Shift, aperta aqui, combinação, 495, aperto o Shift de novo para pegar a vírgula, e é 60. E fecha aqui, ó. Se você quiser, você já pega esse valor aqui, ó. Esse valor deu um valor muito grande. Eu não vou nem escrever ele, eu vou dividir esse valor por, aperto o Shift, combinação de 500, pego o Shift de novo, vírgula, 60. Fecha aqui e dá o igual. Quando você der o igual, essa conta aqui, essa primeira conta vai dar 0,52. O último número aqui, ó, 62, tem o 8 na frente. Então, eu vou arredondar para 63. Beleza? Isso aqui é igual a 52,63%. Esse é o item B. Item B do nosso item B, beleza? Para você ver ali, do nosso exercício, ok? Muito bem. Aí, você vai fazer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho uma outra caneta aqui. Eu não tenho, vou pegar o que eu estava anterior. Aí, ele pede no C, E, D e E, os E, C, D e E, você vai mudar esses valores aqui, ó. Aqui era 0, certo? Aqui é 0. Aí passa a ser 1. Então, no que interfere isso? Aqui é tudo igual, aqui você tem 60 menos 1. Ok? Para o segundo. Para o terceiro, lá, isso aqui é o C. Para o D, ele é 2. Então, você vai ter aqui 2 no lugar desse X, ou R, ou K. E aqui, ó, você vai ter 2, que passa a ser 58. Aí você tem, no E, você tem 3. Então, você vai mudar o 3 aqui, no lugar desse X, vai mudar o 3 aqui. Então, vai ficar 60 menos 3, 57. Beleza? Em cima não muda nada. Em cima não muda nada. Ok? Beleza? É basicamente isso. E aí você vai achar os outros valores aí. Perfeito. Então, é isso aí, turma. Ficamos por aqui neste exercício. É mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês aí, para a gente não sair sem base para fazer simulação. Eu agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima aula.